me foi posto, né, tentando trazer um pouco essa relação entre o saneamento e saúde, especialmente o momento também que nós estamos vivenciando do novo marco regulatório do saneamento básico. Eu resolvi trazer um pouco desses assuntos para a gente tentar discutir, né, a nossa visão em relação ao todo, né, e tirar dúvidas aí nos momentos oportunos do debate, tá bom? Então o título ficou Marco Legal de Saneamento, Caminho para a Promoção da Saúde, né? Então, primeiramente eu vou tentar trazer um pouquinho o contexto dessa relação entre o saneamento e a saúde. Depois eu vou tentar mostrar algumas pesquisas que o nosso grupo em tecnologias ambientais está trabalhando, né, nesse momento. E depois eu vou trazer um pouco do contexto do que foi se tentado ao longo aí dos últimos anos, das últimas décadas, no setor do saneamento básico, para, a partir daí, a gente tentar trazer algumas ideias e algumas explicações sobre o novo marco legal do saneamento, tá bom? Então, o saneamento básico ele não está previsto de forma explícita na Constituição, tá? Na realidade, a gente tem alguns artigos da nossa Constituição que, de uma certa forma, podemos ter os desdobramentos que têm a ver com a questão do saneamento básico, né? Explicitamente no artigo 196, que diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, e obviamente a gente sabe da estreita relação que o saneamento tem com a saúde, né? Inclusive aqueles números que para cada $1 que se investe em saneamento, se economiza $4 em saúde, isso valores médios, dependendo de onde essa população está localizada e também do país, né? A gente pode ter uma relação, inclusive, muito maior dos investimentos em saneamento e as economias que a gente tem na saúde. Portanto, para tornar isso mais às claras, né, existem várias iniciativas em nível do nosso Congresso, alguns projetos de lei e tal, tentando trazer essa ideia de que o fornecimento de água potável, a coleta do esgoto sanitário, enfim, né, todos esses 4 pilares do saneamento, água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem, eles estejam de maneira mais explícita na nossa Constituição, de maneira a facilitar a questão das iniciativas em nível federal para essa temática. Tá bom? Então, o fornecimento de água, que muitas vezes é uma coisa básica, né, para a população, a gente, infelizmente, nós temos ainda no nosso país várias pessoas, vários milhares de brasileiros que não possuem acesso a uma água, tanto em quantidade quanto em qualidade adequada ali para suas necessidades. E a gente sabe, né, que existem um conjunto de problemas associados a esse fornecimento de água com qualidade comprometida. Os vários problemas das doenças de veiculação hídrica, como vamos falar aqui nessa presente apresentação, né, vários problemas aí dos agentes infecciosos, aí, bactérias, vírus, protozoários, etc., que podem estar nessa água contaminada e que podem causar diferentes problemas na saúde da nossa população, desde problemas gastrointestinais, passando aí por outros problemas, como poliomielite, a partir de febre tifoide, paratifoide, várias eumintoses, tá? E que, obviamente, no momento em que nós investimos em saneamento básico, né, nós estamos, de uma certa forma, bloqueando, impactando, né, positivamente no controle dessas doenças, né? Como se a gente, a partir da implantação desses sistemas de saneamento, a gente fizesse um bloqueio do ingresso desses vários agentes patogênicos presentes no meio, né, para causar, né, problema na saúde da nossa população. Quando falamos também em saneamento,
uma coisa que é importante de se colocar é que muitas vezes o saneamento está sendo colocado de maneira muito desigual. Ou seja, se a gente olhar como os serviços de saneamento básico estão sendo implantados, muitas vezes nas cidades, eles estão sendo implantados nas áreas mais ricas, né? Deixando aquelas regiões, digamos assim, mais suscetíveis a esses problemas das doenças de veiculação hídrica, por exemplo, né? Deixando essa população exposta a esses vários agentes. Então, se a gente quer, muitas vezes, olhar a desigualdade social existente em um dado país, em um dado município, basta você olhar para os indicadores de saneamento básico e a distribuição deles, às vezes, na cidade, né? Então, a gente vai ver claramente essa estreita relação entre esses dois aspectos. Portanto, quando pensamos em políticas de saneamento básico, é importante também levarmos em consideração esses aspectos das desigualdades, né? Haja visto que a saúde é um direito de todos, né? Portanto, a gente tem que realmente olhar de uma maneira mais diferente para essas pessoas menos favorecidas, tá bom? E se nós observarmos, né, alguns indicadores que medem essa desigualdade, como o índice de Gini, a gente percebe exatamente como o Brasil é um país desigual, né? Se a gente observar o índice de Gini do Brasil, de 53,4, é um índice de Gini um dos mais desiguais do mundo, né? A gente tem a África do Sul ali como ali no topo dessa desigualdade, desse ranking de desigualdade. A gente tem, por outro lado, a Holanda como um dos melhores nesse índice de desigualdade, de 28,1. E a gente percebe que o Brasil, mesmo dentro dos seus pares aqui na América do Sul, apresenta um índice de Gini muito maior, né? Demonstrando desta forma que a nossa desigualdade é algo que precisa ser buscada, né? E essa desigualdade, ela perpassa, né, pelo setor de saneamento básico. Então, se a gente observar a questão do saneamento básico, a gente percebe, né, que existem no meio vários agentes patogênicos, vírus, protozoários, como eu falei, bactérias, etc., e que eles podem ser transmitidos, eles podem ser enviados para o meio a partir de várias rotas, né? A partir de um solo contaminado, eles podem, a partir de uma água contaminada, né? A partir de vetores, a partir de animais que estão contaminados ali e que acabam chegando no homem, né? no ser humano, e desta forma, a depender do tipo da dose, né? da concentração que causa uma doença, que nós chamamos isso de concentração infecciosa, né? Porque não significa dizer que quando um agente chega no homem, necessariamente ele vai causar doenças, né? Ele precisa estar numa quantidade adequada para causar uma doença, essa dose infecciosa, e também vai além de outros aspectos, como características individuais do ser humano, que nós chamamos de suscetibilidade individual, entre outras coisas, né? Então, é um cenário complexo que precisa, de uma certa forma, ser analisado, né, para que se perceba mais claramente o risco, né, de transmissão de uma determinada doença. E dentre essas várias rotas de transmissão de doenças, essa rota feco-oral, que significa dizer que as fezes chegaram no meio ambiente, né, ali, e que, por exemplo, a partir de um esgoto que é lançado em um rio sem o devido tratamento, ou muitas vezes de forma in natura, como nós vemos hoje em dia, né? Ainda, infelizmente, uma parcela dos esgotos coletados no nosso país é lançada de maneira in natura nos corpos receptores, causando poluição, né? Aquelas poluições que a gente tanto conhece, depleção da concentração do oxigênio dissolvido, eutrofização, assoreamento, os vários agentes patogênicos
que estão lá no esgoto vão para esse corpo receptor e mais na frente uma determinada população pode estar pegando essa água para utilização, né? Portanto, a gente tem a chegada, o aporte desses vários agentes patogênicos a partir, né, dessas rotas de transmissão. Tá? E aí, a rota como é feco-oral, né, essa população vai ingerir essa água contaminada e, a depender, como eu falei, do tipo de agente, da concentração, da suscetibilidade individual, pode haver aí um processo infeccioso e as várias doenças aí que a gente conhece, desde gastroenterites até outras doenças aí de maior, né, relevância. Tá? Portanto, essa pessoa, para ser infectada, existem várias rotas de transmissão, a partir do contato direto de vetores, de fômites, né, de objetos ali contaminados, e a partir dos dejetos, né, que chegam no solo, na água, nos alimentos, nas mãos, em vetores, etc., que tornam uma pessoa, né, sadia em uma pessoa doente, muitas vezes. Né? Então, quando a gente implanta, né, um determinado serviço de saneamento básico, né, a gente está, de uma certa forma, minimizando a chegada desses agentes patogênicos nesse indivíduo, nesse ser humano. Significa dizer que, quando eu implanto um sistema de saneamento básico, eu vou garantir 100% a saúde dessa população? Não. A implantação de sistemas de saneamento básico, certamente, eles se configuram como uma importante ferramenta nesse processo. Mas existem outras ali, ferramentas tão importantes quanto, né, como a educação sanitária e ambiental da população, como a educação, a parte da higienização dos alimentos, lavagem de mãos, etc. Então, na realidade, quando a gente fala na promoção da saúde, a gente está falando sempre em medidas estruturantes, como essas que eu falei, né, de implantação, do aumento do índice de cobertura de água, de esgoto, de resíduos sólidos, de drenagem urbana, mas também temos esses outros fatores de educação sanitária e ambiental e higienização dos alimentos, por exemplo, que são tão importantes quanto muitas vezes, tá bom? Portanto, quando a gente implanta um sistema de saneamento básico, o que a gente faz é que a gente tenta evitar, né, que essa pessoa, né, doente, que excreta, por exemplo, um determinado agente químico ou microbiológico ali na água, né? E a partir das várias formas de transmissão de doenças, ou a partir da ingestão dessa rota feco-oral, né? Ou a partir dos alimentos, ou a partir de pele e mucosas, haja visto que vários agentes patogênicos também ingressam na saúde desse ser humano a partir do contato com a pele. Por exemplo, a esquistossomose é uma doença causada também pelo contato com a pele. Né? Então, como é que esses agentes chegam ali na pele, vamos imaginar, desse indivíduo? Na pessoa que vai tomar banho em um rio, né, em um açude, no mar, muitas vezes. Né? Ou seja, muitas vezes a gente tem ali a galeria de drenagem que chega no mar, mas nessa galeria de drenagem tem lançamento de esgoto a céu aberto, né, de forma clandestina, né? Na galeria de drenagem, tem resíduos sólidos que acabam sendo jogados na rua que, com a chuva, né, acabam chegando ali na galeria de drenagem, e essa galeria de drenagem chega muitas vezes num corpo receptor sem nenhum tipo de tratamento, né, aportando esses vários agentes patogênicos ali naquele corpo de água, né, representando desta forma um risco. Então, quando a gente implanta esse sistema de saneamento, a gente está, de uma certa forma, como eu falei, interferindo ali no meio de maneira a minimizar a chegada, minimizar o risco. Quais são esses agentes? Como eu falei, nós temos vários aqui, né? Desde vírus, bactérias, fungos, protozoários, helmintos, com diferentes doenças aqui, a depender do tipo
de agente patogênico. Obviamente que eu não vou entrar em detalhes, é só para mostrar, né, a quantidade de possibilidades. E a gente, para fazer a avaliação de risco, muitas vezes nas nossas estações de tratamento, ou de água, de esgotos, a gente está trabalhando com o conceito de um indicador de contaminação fecal, ou seja, a partir de um grupo de micro-organismos, por exemplo, as bactérias, né, os coliformes ali, a gente está avaliando a maior ou menor probabilidade de aquela amostra de água ou de esgoto conter esses vilões aqui, né? Ou seja, a bactéria que causa a febre tifoide, Salmonella typhi, por exemplo, ou a bactéria que causa a cólera, o vibrio cólera, né? Então, quando a gente, esses são de fato os vilões, né? Mas, por exemplo, como os coliformes eles estão em grande quantidade no nosso trato intestinal, consequentemente são excretados em uma quantidade que fica mais fácil a determinação laboratorial, a gente está indiretamente, né, avaliando o risco desses vários vilões aqui a partir de um indicador de contaminação fecal. Portanto, de uma certa forma, a gente está fechando os olhos, né, em relação a vários riscos reais, né? Porque muitas vezes os coliformes não retratam, em 100% dos casos, né, a inexistência desses demais agentes patogênicos. Tá? Esses agentes eles estão, por exemplo, no esgoto em diferentes quantidades. Né? Por exemplo, a Escherichia coli está nessa ordem aqui de grandeza, 10 a sexta a 10 a oitava, número mais provável por cada 100 ml. A salmonela nesse nível aqui. Aí vamos para os protozoários, cistos de giardia e cistos ou cistos de cryptosporidium, dessa ordem aqui de grandeza, ovos de aumento dessa ordem de grandeza e os vírus aqui dessa ordem de grandeza. E devo dizer, né, que os esgotos, eles de uma certa forma retratam muito o estado de saúde de uma determinada população. Portanto, se a gente compara muitas vezes os esgotos de um país desenvolvido com o esgoto de um país em desenvolvimento, muitas vezes, por exemplo, se a gente pegar uma área bem pobre, né, no esgoto do país desenvolvidos, a presença de protozoários, de helmintos nesses esgotos é muito baixa. Por outro lado, nesses esgotos de pessoas mais pobres, portanto, mais suscetíveis a esse tipo de doença, que acaba chegando esses agentes patogênicos no esgoto, essa concentração é muito maior. Portanto, os esgotos, eles vêm e eles podem ser utilizados como um bom elemento para a gente entender um determinado estado de saúde de uma população. Não só, né, de uma forma mais geral, mas também a gente mapear essa saúde da população, né, por exemplo, a partir de um sistema de informação e tal, né, e de uma certa forma isso ajudar na questão das várias políticas de saúde pública de um determinado município. Nesse sentido, queria apresentar a rede Covid Esgoto, que é uma rede que surgiu nesse ano, financiado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, e que conta com a participação de 6 universidades no Brasil. Ela é coordenada pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem a participação da UFC, que eu sou o coordenador, Pernambuco, Rio de Janeiro, Paraná e Distrito Federal, e também conta com a participação, né, de várias companhias de saneamento e outras secretarias de saúde, no caso do FMG, o IGAN, enfim, várias instituições, né, que estão apoiando a rede Covid Esgoto. Então, a ideia da rede é de utilizar o esgoto como uma ferramenta de vigilância epidemiológica. Isso tudo surgiu a partir do início da pandemia, né, em 2020, um estudo a partir dos esgotos lá do aeroporto da Holanda, o Schiphol,
se percebeu a grande quantidade de coronavírus nos esgotos, né, a partir das fezes. Então, se começou a construir formas de se determinar, de quantificar essas cargas virais, né, nos diferentes países, por exemplo, e também dentro desses países ou dentro desses municípios, desses estados, né, de como se dava a distribuição dessas concentrações, dessas cargas virais ali nas diferentes bacias de esgotamento sanitário, ou seja, cada ponto ele podia ser comparado com ele mesmo, né, comparando com a semana anterior de coleta, e também aquele ponto poderia ser comparado com outros pontos de monitoramento, de maneira a se tentar entender como estava a questão da distribuição dessas cargas virais ali ao longo da cidade, né, e, de uma certa forma, tentar se entender, se ajudar as políticas de enfrentamento à pandemia. Então, a partir daí, desse estudo lá da Holanda, vários países, entre os quais o Brasil, que a UFMG foi pioneira nesse sentido, e que fez um projeto piloto de monitoramento do Covid no esgoto, que foi financiado pela ANA. Então, ela trabalhou com 2 municípios, Belo Horizonte e Contagem, e fazia coletas semanais e a geração de boletins epidemiológicos semanais, que eram disponibilizados ali para a Secretaria de Saúde, para ajudar desta forma, né, na questão das medidas de combate à pandemia. Como eu falei, a questão do isolamento social, ou seja, a ideia por trás disso é que os esgotos eles conseguem antecipar, muitas vezes, um determinado aumento ali do número de casos. Por quê? Porque ele acaba pegando várias partes, né, por exemplo, dos portadores assintomáticos do Covid, que eles representam muitas vezes 40% do total. Então, o esgoto ele vem demonstrando, né, essa grande importância, né, nesse enfrentamento do Covid, para ser utilizado também, juntamente com os dados ali de internações, disponibilidade de leito, de aumento do número de casos registrados ali nos hospitais, para as medidas de enfrentamento, de isolamento social, por exemplo. Então, a partir desse grande sucesso do estudo da UFMG, se lançou essa rede Covid, tentando ampliar essa experiência para vários outros estados, e nós tivemos a felicidade de entrar, né, dentro dessa rede Covid. Então, a rede ela conta com amostras semanais. Essas amostras elas são realizadas de maneira composta, a partir desses amostradores aqui, né, ou esse tipo de amostrador, ou esse amostrador Ethos aqui, que é um dos produtos do INCT Ethos Sustentáveis, que a UFC, né, sob a minha coordenação, também está participando. E aí, em vários pontos de monitoramento, estações elevatórias, estações de tratamento de esgotos, etc., a gente faz a coleta. Atualmente, na rede Covid, são 10 pontos amostrais distribuídos aí ao longo das diferentes bacias de esgotamento. Após a coleta, essa amostra composta é realizada ali mais ou menos no período de 3 a 4 horas, né? Ou seja, volumes iguais de esgoto são coletados, são armazenados, né, aqui nesse reservatório, né, fazendo essa amostragem composta, né, essa normalização, né, das diferentes concentrações ao longo dessas 3, 4 horas, e aí a gente leva para o laboratório para se proceder no tratamento desses esgotos, etapa de filtração, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E no caso dessa coleta, né, o UFC está tendo uma grande ajuda da CAGES, nosso maior parceiro aqui no estado, né, que abraçou essa ideia e a quem eu manifesto o meu grande agradecimento nesse momento, tá bom? E aí, nós temos também, a partir dessas coletas semanais, a ideia
do período de monitoramento é de 12 meses. No caso da gente aqui em Fortaleza, esses aqui são os pontos de monitoramento, estações de tratamento, como vocês estão vendo, Zé Walter, São Cristóvão, estações elevatórias da Barra do Ceará, Antônio Bezerra, Conjunto Ceará, Revessora do Cocó, Praia do Futuro 2, Elevatório do Pajeú, Interceptor Leste, a estação de pré-condicionamento. Então, vocês percebem que a ideia é da gente pegar as diferentes bacias de esgotamento aqui, né, de Fortaleza, e pegar também áreas, digamos assim, de maior poder aquisitivo, como essas que a gente conhece aqui, e áreas de menor poder aquisitivo, né? E, por exemplo, a ideia na escolha desses pontos amostrais foram também a pegar os principais hospitais que estão tratando pacientes COVID, né? Como Leonardo da Vinci, como o Hospital da Unimed, né? Exatamente para a gente compreender a questão do aumento ou diminuição da concentração, ok? Uma coisa que é importante, né, que os pacientes que estão em UTI, a gente não consegue pegar, né, porque os esgotos, né, só são daqueles pacientes que estão em enfermaria. Quem está em UTI, por exemplo, entubado, etc., todos os excretos acabam indo em fraldas descartáveis e vão para outra rota, não vão para os esgotos. E a ideia também, né, em vários outros pontos dos parceiros do projeto aqui, né, é exatamente pegar pontos amostrais dos hotspots, né, ou seja, aeroportos, rodoviárias, shopping centers, né, ou seja, a gente compreender essa questão da circulação viral ali na cidade. Passamos por uma etapa de filtração, né? Utilizamos uma membrana eletronegativa de ester de celulose, de poro de 0,45 micra e diâmetro de 47 milímetros da Millipore. Utilizamos uma extração de RNA a partir de kits da Allprep, da Qiagen. E depois disso, né, em todo esse protocolo aqui, desde a coleta, passando para a concentração do RNA viral, né, em que a gente faz o ajuste de pH, filtração, vai para a etapa de extração, né, do RNA, com esse kit da Allprep. A gente faz a verificação da qualidade da extração com um nanodrop, uma leitura, e depois vai para a determinação da concentração viral com a técnica, né, aqui do RT-qPCR, tá? Então, todo esse protocolo nos ajuda a compreender ou a concentração ou a carga viral. Por que eu estou falando isso? Porque carga viral é o produto da vazão pela concentração. E muitas vezes não se dispõe com precisão esses valores de vazão. Tá? Por quê? Porque em muitos casos em um ponto na rede, em muitos casos, por exemplo, não é feito um monitoramento, uma medição da vazão afluente à estação de tratamento de esgotos, por exemplo. Ou seja, muitas vezes essa determinação da vazão é muito imprecisa, que, portanto, a determinação da carga viral se torna muito imprecisa. Mas não faz com que a gente não consiga, com base na concentração viral, compreender a distribuição dessa concentração ali no espaço e também no tempo. Tá? Isso aqui é só para mostrar que é um processo complexo, né, desde da correção do pH, da extração, né, da filtração, da extração, etc., até chegar aqui, né, na determinação, né, que é feita nesse equipamento, né, o RT-qPCR, né, e aí com isso a gente faz a determinação da concentração viral e com base na vazão podemos estimar a carga viral. Tá? No caso do nosso projeto, havia a expectativa da geração de boletins mensais, mas aí, após algumas reuniões aí com a Ana, a gente está tentando gerar boletins agora quinzenais para ajudar, né, para estar mais próximo ali dessa verificação, ou, por exemplo, dessa antecipação de uma eventual terceira onda, né, que a gente está ali na expectativa. Se vai ocorrer ou não, que dependerá de um conjunto de fatores, entre os quais a própria agilidade na questão da vacinação.
Isso aqui é apenas para mostrar para vocês um exemplo, né, de como esses dados eles são trabalhados. Aqui a gente tem semana contra carga viral, portanto, que vocês estão vendo aqui, né, é número de cópias por dia, né, que é a unidade de carga. Se fosse concentração, seria número de cópias por ml aqui, né, de amostra, tá? E aí, com base nessa carga viral e de um número que correlaciona a concentração viral por indivíduo, a gente consegue estimar a quantidade de pessoas aqui, né, que estão, de uma certa forma, infectadas com base nessa análise do esgoto. Que, obviamente, né, se a gente tivesse uma tipagem, né, um teste mais frequente, né, de grande parte da população, a gente teria realmente uma ideia muito maior de como está essa questão do Covid na nossa população. Tá? E aqui a gente tem as duas estações, a ET1 e a ET2, no caso aqui de Minas Gerais, número de casos confirmados aqui, e aqui a população, né, suspeita. Tá? E também, como esses dados são trabalhados na questão de alguns hotspots, como aeroporto, rodoviária, universidade, shopping center, etc. Aqui, desde desse mês de março, por exemplo, até maio, né, como esses dados eles são trabalhados, e aqui mostrando a preocupação ou não, digamos assim, com base nessas cores, né, da questão da carga ou da concentração viral. Bom, isso aí é apenas para mostrar um pouco desse projeto e, de uma certa forma, mostrar como esse conceito de saúde, esse conceito de esgoto, pode ser uma importante ferramenta, né, de controle epidemiológico, de promoção da saúde, né, que esse projeto ele tenha vários desdobramentos, porque isso está para o Covid, mas ele pode, com base nesse monitoramento epidemiológico do esgoto, a gente pode ter uma ideia também de outros vírus. A gente pode, né, por exemplo, há um tempo atrás a gente teve Zika vírus, né, e tal. A gente pode usar o esgoto para isso. E a gente também, né, ter esse corpo humano, né, esses recursos humanos formados aí para ajudarem aí no combate ao Covid e outras doenças aí que são cada vez mais frequentes e que a gente realmente vai ter que lidar, né, nos próximos anos. Bom, então, sobre o marco legal do saneamento, né, eu gostaria de dizer, né, que a questão da água potável, né, e saneamento está previsto ali nas ODS, né, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e que, especialmente na ODS 6 aqui, e que dizia, né, que traz essas metas aqui de universalizar o saneamento básico até 2030 para todos, e o Brasil se comprometeu também de atingir a universalização proposta pelo Plano Nacional de Saneamento Básico, lançado até 2033. Então, essa ODS 6, que é a mais ligada ali ao saneamento básico, são 17 ODS, né, como todos devem saber, e que algumas ODS são mais ligadas à energia, à parte de clima, etc., mas essa ODS 6 é a que tem mais relação ali com o saneamento. Bom, então alguns instrumentos e oportunidades foram criadas ali ao longo desses últimos anos, né, dessas últimas décadas. Eu gostaria de destacar algumas delas, por exemplo, e algumas coisas que nós acabamos por perder a oportunidade de aumentarmos consideravelmente o acesso da nossa população a serviços de saneamento básico, como as Olimpíadas para o Rio de Janeiro, como a Copa, inclusive para Fortaleza, né, que foi sede, ou seja, se perdeu, né, uma grande oportunidade de se investir realmente também nesses serviços, como eram metas ali, de melhorar as condições de saneamento para essas cidades se tornarem cidades sedes da Copa, Rio de Janeiro das Olimpíadas, e alguns instrumentos que trabalharam muito na questão do planejamento
da universalização do saneamento básico, como os planos municipais de saneamento básico, os PMSBs, como os planos locais de habitação de interesse social, os PLIs, né? Esses dois aqui se depararam grandemente com a descontinuidade ali de gestões municipais, porque eram de responsabilidade dos municípios, mas muitas vezes com a mudança da gestão, as novas gestões acabavam por não saber da existência desses estudos, eram perdidos esses estudos, e, consequentemente, a gente tinha uma descontinuidade ali em nível municipal, né, do cumprimento das metas que foram previstas durante a elaboração desses estudos. Então, só contextualizando, os planos municipais de saneamento básico eles surgiram no primeiro marco, né, na primeira lei do saneamento, primeiro marco do saneamento básico, que foi a lei 11.445 de 2007, que depois foi regulamentada por um decreto em 2010, que exigia que os municípios eles dispusessem dos PMSBs, dos Planos Municipais de Saneamento Básico, como uma medida de que era importante para a universalização esse instrumento e que, caso os municípios não dispusessem, eles ficariam impossibilitados de adquirirem, né, de captarem recursos em nível federal para investimentos em saneamento. E o que acabou é que vários municípios fizeram, outros não, por incapacidade, muitas vezes, da sua própria gestão municipal, de pessoas ali ligadas à área de planejamento, ligadas à área de engenharia, para conduzirem muitas vezes isso, né? E que exigia também um conjunto de participação social, né, nesse processo, enfim, que tinha que se revisar as metas dos PMSBs a cada 4, 5 anos, enfim. E aí o que aconteceu é que mesmo aqueles municípios que elaboraram os PMSBs, pouco se avançou, né? E, enfim, exatamente porque, na minha opinião, falta uma coordenação maior, né, desses estudos, e essa coordenação tem que ser em nível estadual ou em nível federal. Não adianta a gente delegar essas coordenações para os municípios, porque a gente vai se deparar com esses problemas sempre de descontinuidades ali entre uma gestão e outra municipal, tá? E tivemos em nível federal a Lei 12.305, né, que traz a questão, que trazia como ligada a resíduos sólidos, né, a Lei dos Resíduos Sólidos ali, que dava um prazo de 5 anos para os municípios finalizarem os seus lixões e construírem aterros sanitários, e isso acabou não acontecendo. Tá? O fato é que hoje, em 2021, a maior parte dos nossos municípios ainda dispõe dos resíduos em lixões, né? E com a poluição das águas subterrâneas, das águas superficiais. Mesmo nos aterros sanitários, a gente muitas vezes tem estações de tratamento de lixiviado que acabam por não cumprir determinados padrões de lançamento. Portanto, pouco se avançou na questão das políticas de saneamento básico, apesar das boas iniciativas como o Plan SAB, mas pouco se avançou. Né? E a minha pergunta é o porquê. A gente tem que pegar as lições, né, disso que acabou não dando certo e tentar mudar, tentar desconstruir, tentar dar um choque para que as coisas acabem por acontecer de maneira mais eficiente. E como nós chegamos em 2020, né? Nós temos 35 milhões de pessoas sem acesso à água tratada no Brasil, 100 milhões de pessoas sem coleta de esgoto, somente 46% do esgoto é tratado, e eu devo dizer que é tratado, mas em muitas estações a gente ainda tem, mesmo para DBO, né, demanda bioquímica de oxigênio, que mede a parte da matéria orgânica, da remoção da matéria orgânica, a gente ainda tem baixas eficiências de remoção, sem falar na remoção de nutrientes, sem falar muitas vezes na parte bacteriológica, enfim, tá? Várias coisas para a gente conversar sobre isso. Que Fortaleza, por exemplo, tem 77% de cobertura de água e 49%
de atendimento de esgoto. E o que se verifica é um baixo investimento, né, per capita nesses setores, por exemplo, de água e esgoto. A gente observa que investimento per capita contra índice de atendimento, a gente percebe que o Ceará ainda é um dos estados, né, que menos investe, ou que menos está investindo nessa temática de água e de esgoto. E os índices também aqui de cobertura, né, que são de atendimento, né, com base no IGIS, Sistema Nacional de Informações de Saneamento. Portanto, o que precisamos, né, segundo esse estudo aí da Associação Brasileira das Concessionárias Privadas, a ABCOM, né, nós precisamos de 520 bilhões de reais até 2033, e o estado do Ceará precisa investir cerca de 1,6 bilhões por ano para atingir a meta de universalização em 2033. Como é que a gente vai atingir essa meta? Sem investimento. A gente pode, de uma certa forma, pensar, né, que tal atrairmos esse investimento privado? Uma outra coisa que a gente pode pensar, bom, vamos também modificar algumas leis, né, para, de uma certa forma, a gente viabilizar, acelerar, né, essa questão da captação de recursos, utilização de recursos, etc, etc. Mas a gente também tem que ter em mente que 80% desses investimentos eles estão com estatais. Então, como é que vai ser grandemente esse processo de captação de recursos e utilização de recursos, quer pelas empresas de economia mista, quer pelas empresas privadas que estão pleiteando aí, como a gente vai ver na questão do novo marco regulatório do saneamento. Então, o marco regulatório, né, o novo marco regulatório do saneamento, ele foi aprovado no ano passado, né, e foi criada essa lei 14.026, de 15 de julho de 2020, que traz alguns aspectos que em 2033, né, são as metas do novo marco regulatório, prevê-se 99% da população com acesso à água tratada, 90% da população com coleta e tratamento de esgoto, que tem como características também a ampla concorrência, que a Agência Nacional de Águas, né, mudou inclusive o seu nome para Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, porque esta será a agência reguladora. E nós temos aqui a participação de empresas privadas ou públicas que vão ali concorrer em editais específicos ali para blocos, né, de municípios para a operação destes. Então, esses aí são alguns indicadores e como grandemente vão ser essas questões, tá? Bom, então, quando a gente fala do novo marco regulatório, percebe-se muito essa questão também de polarização. Tem pessoas que são totalmente a favor e tem pessoas que são totalmente contra. Então, as pessoas que são a favor, elas só veem vantagem. Então, diz que você tem um maior poder de investimento da iniciativa privada, não haverá indicações políticas, será uma grande oportunidade, né, para geração de negócios, se espera, né, que as tarifas vão ser mais baixas, né, exatamente com a ampla concorrência, ferramentas de gestão, enfim, que vai resultar em uma maior eficiência ali do sistema. Então, as pessoas elas apontam esses aspectos. E outras pessoas só apontam desvantagens, né? Por exemplo, que várias experiências internacionais elas mostram que em vários países houve um processo de reestatização do saneamento, ou seja, se delegou a iniciativa privada, mas depois o Estado percebeu da grande importância daquele setor, né, para ser operado por uma concessionária pública, por exemplo, e se fez esse processo de reestatização, que tinha lucro, enfim, tinha todo esse aspecto. A gente tem como um ponto negativo, tem um risco de licitações viciadas, como a gente sabe que acontece para algumas obras públicas. Isso vai acontecer também
nessa ampla concorrência? Agências reguladoras com indicação política, isso vai acontecer, né? Como muitas vezes a gente observa em algumas agências reguladoras do país, empresas privadas só investirão em áreas lucrativas, ou seja, aquelas áreas que têm pouca população e, consequentemente, pouca receita, poucas economias. Será que essas empresas ou aqueles municípios mais de menor população, de quantidade de população, né, de menor densidade populacional, eles vão se interessar? E muitas vezes também tem a questão de algumas dúvidas em relação como se dará a fiscalização de algumas metas que essas empresas não cumprirem. Como será o processo de multa, de punição, enfim, como se dará isso. Então percebam que nessa temática não existe assim no meu modo de ver, não existe um cenário ideal, tá? No meu modo de ver, a gente realmente tem que avançar no setor, a gente tem que pegar essas várias experiências, mas eu vou dar a minha opinião em relação ao novo marco legal. Eu acho que ele é importante, ele traz avanços, porque eu não confio, não acredito na estrutura de investimento em saneamento básico da forma como a gente está tendo aí nos últimos anos, com base na lei das licitações, com base numa dificuldade gigantesca, né, de aprovação de projeto, de captação de recursos, de construção dessas redes, né, desses investimentos em saneamento básico. Então, eu acho, de fato, que a gente tem que desconstruir, a gente tem que experimentar outras coisas. A gente realmente tem, em companhias de saneamento, sérios problemas de gestão. Não é o caso da CAGES. A CAGES está entre as melhores companhias do país, né, com grandes ferramentas de gestão, com pessoas capacitadas, pessoas atuantes, mas, infelizmente, não é o caso em muitas, devo dizer, na maior parte das companhias de saneamento, tá? E que a gente tem que, de uma certa forma, estudar outras formas, né, de conseguirmos avançar nesse setor. Ou seja, muitas vezes tem o dinheiro aqui, mas a gente acaba não conseguindo pegar esse dinheiro e aplicar na velocidade que a gente precisa. Porque não significa dizer que não houve nenhuma implantação ao longo dos últimos anos, não. Houve. Mas a população também está crescendo. Então, quando eu pego acesso e divido por essa população, né, o meu índice de cobertura acaba muitas vezes não avançando. Tá? Portanto, a gente precisa desconstruir, né, um pouco, e eu acho que a lei, o novo marco legal, traz, né, algumas oportunidades, aí, alguma forma, pelo menos da gente ver se deu certo ou não. Mas, uma vez mais, da forma como vem se trabalhando aí ao longo dos últimos anos, ou devo dizer, das últimas décadas, eu não confio, né, que dará certo para o futuro. A gente tem que desconstruir, porque toda a cadeia está errada. Desde o processo de projeto, que demora muito para ser finalizada, para o processo de captação de recursos, processo de construção, né? Então, a gente tem que desconstruir para realmente colocarmos os recursos e a celeridade necessária para a gente mudar esses índices de cobertura e a gente cumprir nessas metas pré-estabelecidas aí no novo marco regulatório e, finalmente, a gente conseguir universalizar esse setor, tá? Então, como fazemos então? Não sei, ninguém sabe, é uma pergunta difícil e que só o futuro vai nos dizer os nossos acertos, os nossos erros, mas certamente a gente tem que tentar alguma coisa diferente daquela que vem sendo tomada como modelo aí nos últimos anos. Então, eu prefiro usar essa frase aqui dessa pessoa, né, desse Deng Xiaoping, tá, que era um secretário chinês,
que ele dizia que não importa a cor do gato, contanto que ele casse o rato, né? Então, é exatamente a minha visão. Para mim, não interessa se a operação do setor de saneamento, né? Se ela vai, se o setor vai ser operado pela iniciativa pública ou privada. O que importa para mim é tarifa adequada, é eficiência e é aumento desses índices de cobertura, né? E a gente mudar finalmente o panorama do setor dentro e fora do nosso estado, certo? Então, para isso, a gente vai realmente precisar, né, de uma grande atuação das agências reguladoras, não só as agências reguladoras estaduais, né, que vão ser, de uma certa forma, regulamentadas pela ANA, né, que vai se trabalhar grandemente nessa avaliação das metas e que eu espero, né, que com isso a gente consiga realmente avançar aí no setor. Então, com isso, eu queria finalizar, né, a minha apresentação, mas antes eu queria divulgar esse trabalho que vem se fazendo, né, na temática de saneamento básico. Eu criei no ano passado esse canal, Conversa sobre Saneamento, etc. É um canal do YouTube, né, que tem também Instagram, Facebook, etc. Nesse canal tem vários vídeos na temática, várias aulas minhas ligadas à parte de saneamento de saúde, tratamento de esgotos, a parte de bioenergia, não só minha, né, mas toda e qualquer apresentação, webinars que eu julgo ligado à temática, a parte de inovação, eu coloco lá no canal, né, eu convido a todos para se inscreverem, né, verem o conteúdo do canal e, né, se gostarem, se inscreverem, obviamente. Está aqui meu e-mail para dúvidas e sugestões. E eu queria agradecer novamente o convite e me coloco à disposição aí para perguntas. Muito obrigado. A primeira pergunta é da Patrícia Pereira. Ela diz assim: professor, como é do conhecimento de todos, as zonas rurais não têm tratamento de esgoto. Diante do novo marco regulatório do saneamento, como você imagina a implantação de esgotos nessas áreas? Ok. Bom, primeira coisa que eu queria dizer é que, de fato, a gente sempre vai ter que ter um tratamento individual de esgotos para aquela população que não tem, por uma condição técnica, né, de termos uma rede pública, digamos assim, uma rede coletiva de esgotamento sanitário. Mas mesmo nessas soluções individuais, a gente pode caminhar muito no sentido de que termos o tratamento, por exemplo, inclusive, né, com a possibilidade de reaproveitamento de nutrientes, por exemplo, presentes nos esgotos, né? Tem várias, as fossas verdes, os tanques de evapotranspiração. A gente pode avançar também por exemplo, no reaproveitamento de águas cinzas, né? Ou seja, aquelas águas provenientes de lavatórios que são bem menos poluídas e que a gente poderia reaproveitar, especialmente nessas áreas rurais de escassez hídrica, né? Reaproveitar melhor esses esgotos ou essas correntes menos poluídas, né? para essas finalidades. E para aquelas águas, né, que não são segregadas, que estão, né, que são os nossos esgotos misturados, vamos chamar assim, a ideia da fossa verde, por exemplo, em que esses nutrientes presentes nos esgotos são transformados ali em biomassa verde, no cultivo da banana, por exemplo, né, a gente está, de uma certa forma, trabalhando melhor, porque, por exemplo, a fossa verde ela é totalmente estanque. Ou seja, eu estou usando a própria banana ou outra planta com a grande capacidade de evapotranspiração para jogar essa água para a atmosfera, ajudando aí no ciclo hidrológico, por exemplo, e esses nutrientes presentes eles estão sendo reaproveitados, né? Diferente, por exemplo, de alguns sistemas individuais que acabam sendo implantados no meio rural, como a fossa negra, como algumas fossas sépticas que não são construídas
adequadamente, que acabam lançando ali no meio ambiente uma carga poluidora muito grande. Né? Se a gente, não individualmente, mas se eu pego milhares ali juntas, pode de uma certa forma haver algum impacto. Né? Mas assim, mesmo a fossa séptica, né? A fossa séptica ela é prevista, inclusive, na Lei 11.445, lá no primeiro marco regulatório, como uma unidade de tratamento individual. Portanto, elas sempre vão existir. Né? Agora, o que a gente precisa crescer é de implantarmos soluções adequadas para cada característica de comunidade, de população. Né? Não só de coleta, mas também de tratamento adequado, de baixa capacidade, baixo custo de implantação, operação e manutenção, muitas vezes que a própria comunidade, já que a gente está falando de comunidade rural, seja capaz de operar, por exemplo, onde entra um grande programa, né? Assim, talvez o maior programa de saneamento rural, que é o CISAR, né? Que é o nosso sistema de saneamento rural, que é modelo na parte de água, que vai também ser modelo na parte de esgoto, como já está operando em alguns municípios. Né? Então, a gente tem soluções, mas a gente tem que saber utilizar adequadamente essas soluções. Tá? Não adianta a gente trazer grandes soluções mirabolantes, às vezes, para populações que não vão saber operar adequadamente o sistema, que não tem capacidade de pagamento, né? Então, é importante que muitas vezes a gente trabalhe com coisas mais simples, mas que sejam mais eficientes, tá bom? Perfeito, professor. A próxima pergunta é de Janine Mesquita, da professora Janine. Ela pergunta: como você acha que poderia ser a atuação do setor privado de modo a tornar a gestão do saneamento mais eficiente diante do novo marco legal? Bom, isso aí também é uma pergunta que vai depender grandemente da regulação. Por quê? Porque se a gente pegar o Brasil, a maior parte dele ainda o setor de saneamento. Vamos pensar água e esgoto, tá? Depois a gente vai para as outras partes. A maior parte da operação, né, da responsabilidade é da iniciativa pública, né? Ou economia mista, etc., em que o Estado é o maior detentor, por exemplo, como é o caso da Cagés. O que acontece é que se a gente pegar, ou a partir vamos pegar 3 cenários: SAIs, né, os sistemas autônomos de água e esgoto, as concessionárias públicas e as empresas privadas. A gente tem, mesmo nessas 3 coisas, a gente tem muita diferença de capacidade de gestão e de operação dos sistemas. Ou seja, a gente não consegue precisar quem é melhor. Por quê? Porque eu tenho um SAI, um sistema municipal que opera muito bem, que tem uma gestão eficiente, e eu tenho um SAI que não é bom. Da mesma forma, eu tenho uma companhia de economia mista ou uma companhia municipal que opera muito bem, e eu tenho várias com problemas de gestão. E a iniciativa privada do mesmo jeito. A gente tem que tirar da nossa cabeça de que a iniciativa privada necessariamente ela vai me trazer uma gestão extremamente exitosa, porque a gente tem também essas distorções dentro da iniciativa privada. Quem é que vai balizar isso aí no novo marco regulatório? É a regulação. Ou seja, vai se fazer um planejamento e vai se avaliar esse planejamento ao longo do tempo, de maneira em 2033, que é essa ideia, espera-se que se cumpra esse prazo. Né? Então, quem é que vai fazer isso? É a regulação, é a única que tem esse poder de balizamento e de avaliação
né? Independente se vai ser uma empresa de economia mista que vai ganhar aquele edital de economia privada, né? Ela que vai ter que fazer isso aí, ela que vai ter que tomar as decisões necessárias, cabíveis para o cumprimento de metas. Tá? Como vai ser isso, ninguém sabe ainda. Isso não está claro dentro do que se conhece até então no novo marco regulatório. Tá bom? Ok, professor. A próxima pergunta é do Marlon Duarte. Há espaço no marco legal para entidades filantrópicas, visto que estas poderiam se interessar pelas comunidades de menor densidade populacional? Bom, isso aí também não está claro. Não está claro de como isso vai ser, especialmente no tocante à comunidade mais rural, tá? Então, isso aí também não está claro. De como vai ser a participação daquele lote, se aquele lote vai ser grandemente na parte coletiva, e aí o município vai ficar responsável por essa outra parte, ou muitas vezes vai ficar a cargo, sei lá, da FUNASA, ou enfim, isso aí não está claro ainda, mas não vejo como um problema caso uma entidade filantrópica queira ajudar, né? Vai ser muito bem-vinda, na realidade, certo? Certo. Professor, surgiram outras perguntas. Adeildo Cabral ele pergunta, ele fala primeiro, né? Parabéns, professor André. Você pode comentar sobre a concessão da distribuição de água e esgoto em 4 blocos de cidades do Rio de Janeiro? Não posso, porque eu não tenho conhecimento necessário para isso. Adeildo, peço desculpas. Pessoal, nós teremos mais 3 perguntas, certo? Outras perguntas foram inseridas, mas devido ao tempo, peço desculpas, nós só poderemos fazer aqui até a pergunta da Nájila, certo? Então, a próxima pergunta é da professora Luana Viana. Muito se tem discutido sobre a viabilidade da universalização do saneamento diante da privatização do setor por variados motivos. O que você acha que tanto vem atraindo a iniciativa privada para o setor? Ok. Eu vou dar a minha opinião, que é uma opinião técnica, tá? Não eu vou falar com uma visão tecnicista e que muitas vezes, dentro dessa discussão, tem uma visão não técnica, vamos pensar assim, tá? A gente tem a participação da iniciativa privada na nossa vida, né? A gente tem a participação da iniciativa privada na telefonia, a gente tem a participação da iniciativa privada na energia elétrica, né? E certamente a iniciativa privada está indo para o setor de saneamento básico porque vê oportunidade de negócio. Ninguém vai para lá, ninguém vai correr risco se não se vê claramente oportunidade de negócio. Tá? O que eu vejo disso, eu não vejo isso como um problema. Porque é a história do gato, né? O que eu vejo é que eu preciso conceder algumas coisas para que daqui a algum tempo eu consiga perceber uma mudança substancial nos indicadores de saneamento básico que não está acontecendo ao longo aí das últimas décadas. Então, todo o nosso processo está errado. Isso é fato. Não é só falta de recursos, não, tá? É toda a cadeia. Não é só falta de investimento, não. É toda a cadeia. Na época do PAC, do Programa de Aceleração de Crescimento, tinha um monte de recurso
que estava lá em cima e ninguém conseguia pegar. Por quê? Porque o nosso maior problema é gestão. E o nosso maior problema é a gestão em nível municipal. E o nosso maior problema é essa perda de gestão entre uma gestão municipal e outra. Então, o que eu vejo é que se a gente não mudar isso, a gente não vai mudar esses indicadores. E, na minha opinião, a iniciativa privada ou o novo marco regulatório, ele pode, e eu acho que vai, fazer com que haja essa mudança desses indicadores. Então, eu acho que, sim, ele vai ser benéfico por isso. Se lá na frente, né, e eu acredito, né, que com a melhoria de gestão, com várias coisas, a gente pode manter muitas vezes os níveis de tarifas como a gente está tendo atualmente. Se lá na frente, depois que está tudo implantado, está tudo universalizado, o Estado perceber que ele ainda quer manter essa responsabilidade, ele o faça, né? Mas eu não acredito que o Estado esteja preparado para essa mudança na atualidade. Não acredito. E me dói no coração de dizer isso, tá? Me dói no coração de dizer, se eu olhar para a CAGES, a CAGES tem condição de fazer isso? Tem. Mas a CAGES, ela está presa, né, em leis, em legislações de licitação, em um monte de coisa, em AGU, TCU, né, e que torna o processo todo muito, muito difícil, né? Pouquíssimo célere. Então, a gente é o que está percebendo aí, infelizmente, aí ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, tá? Então, o que eu percebo é isso. Realmente a gente tem várias coisas, né? A questão do subsídio cruzado, ou seja, aquelas áreas mais que são superavitárias de financiarem aquelas áreas menos que dão prejuízo, vamos pensar assim. Como isso vai ser, mas daí a ideia de se trabalhar bem nessas análises econômicas, nessa questão da construção dos blocos. Então, o sucesso vai estar nisso aí, vai estar na construção dos blocos e portanto, dos editais, e vai estar na fiscalização, lá na regulação. Eu não acho que o setor de água tem que necessariamente ser administrado por uma empresa pública, certo? Eu da mesma forma que a energia, eu prezo e eu realmente quero que haja uma mudança. Se isso vai acontecer de maneira pública ou privada, realmente, para mim, André, não me interessa. Certo, professor. A pergunta de Sandra Beatriz, a próxima, é notório que o saneamento precisa de um novo caminhar. Mas, enfim, a gente tem exemplos de serviços que se tornaram privados no qual não deram muito certo, como a Vale e a Enel. Será que daria certo? Acho que vai de encontro, né, com a pergunta anterior também. Bom, é aquilo que eu falei. Eu não digo que não deram certo, não, tá? Assim, eu sinceramente acho que a gente não pode pegar um exemplo aqui e ali e tentar, de uma certa forma, é aquilo que eu falei. Da mesma forma que eu tenho um sistema municipal que é referência, eu tenho vários que não são. Da mesma forma que eu tenho uma economia mista, uma empresa pública que é referência, eu tenho várias que não são. E a iniciativa privada também, né? O que eu quero dizer é que a gente tem que buscar formas de acelerar o acesso da população a esses sistemas. Como é que a gente vai fazer isso? O novo marco regulatório nos dá essa oportunidade da gente experimentar, coisa que o setor público não
teve sucesso. E, infelizmente, no Brasil, a gente tem vários estudos de planejamento. O Plan SAB é muito bem executado, muito bem elaborado, pensado, discutido. Plano Nacional de Saneamento Rural, idem, né? A própria lei 11.445 foi importante, mas o planejamento é uma coisa, a execução é outra. Ou seja, é por isso que todos aqueles instrumentos, a lei 12.305, quer dizer, a gente, o nosso maior problema é a execução, não é planejamento, sabe? Então, o novo marco regulatório, ele traz essa oportunidade. Então, o que eu quero dizer é isso, é que a gente tem que desconstruir, a gente tem que sair da mesmice, né, e tentar outros caminhos. E pagar para ver, sabe? Porque da forma como está, eu não acredito. Não acredito. A gente, infelizmente, planeja muito. Em muitas situações, se discute muito e se age pouco. Esse é o perfil, infelizmente, do nosso país, sabe? E isso está em todo canto. Todo canto que se olhar, muitas vezes, o setor de saneamento é um deles, tá bom? Minha visão tecnicista. Ok, professor, agora nós iremos para a última pergunta, da Nájila Regiane. A microrregionalização de água e esgoto prevista na Lei 14.026 de 2020 seria um caminho viável para os 184 municípios cearenses, considerando a proposta atual de 3 microrregiões? Eu gosto muito dessa análise, né, porque ela vai, de uma certa forma, englobar ali municípios superavitários com outros municípios menores, né? E aí a gente vai, de uma certa forma, ter uma organização maior dessa questão de não pulverizar muito essa questão da participação nos blocos, né, dos 184 municípios do estado, né? Eu gosto bastante dessa ideia de tentar se diminuir ao máximo o número de blocos. Eu acho que 3 é um número bem razoável, tá? O senhor gostaria de fazer alguma consideração final? Não, eu só queria agradecer novamente aí a vocês pelo convite. Foi um prazer aqui ver que pessoas bem queridas também estão acompanhando, Nájila, Adeilda, a Janine e tantas outras pessoas que estão. Agradecer aí o convite da professora Luana, também você, Tatiane, que conduziu tão bem aqui esse momento. Dizer que não sou dono da verdade, são ideias, são reflexões, mas acho que são importantes, né, da gente trazer essas discussões para promovermos uma mudança no setor do saneamento básico dentro e fora do nosso estado. E, uma vez mais, né, que essa mudança aconteça para todos, né, assim, não só para aquelas pessoas de maior poder aquisitivo, mas para as populações, de fato, mais vulneráveis, que também carecem desse nosso olhar, tá bom? Então, dizer que é um longo caminho, é um caminho sem muita certeza, é um caminho ainda muito incerto, mas eu tenho bastante confiança de que cada vez mais, né, as pessoas vão perceber da importância do saneamento básico para a promoção da saúde, para o crescimento, e que realmente eu espero que daqui a alguns anos a gente realmente saia desse cenário tão difícil, né, que tantas pessoas não têm um simples vaso sanitário para as suas necessidades básicas, que tantas crianças ainda morram por problemas de doenças diarreicas, que o saneamento impacta tanto na nutrição, na aprendizagem de crianças, que depois a gente está ali falando em meritocracia, né? Então, de fato,
Eu espero que cada vez mais a gente tenha mentes brilhantes aqui que estejam não só dentro da academia, dentro ali dos órgãos, mas na política também, nas empresas, em criando startups aí para melhorar o setor, vendo oportunidades de negócios dentro e fora do setor do saneamento básico. Tá? Então, muito obrigado aí. Um bom dia aí para vocês. Joia?